Brasil, tudo bem? Bom, vamos falar sobre o Green Bay Packers. Faz um tempinho que eu não falo sobre esse assunto. Antes de mais nada, se inscreva no canal e ative o sininho, porque quando eu entro em live, como foi na sexta-feira passada, o YouTube te avisa que eu estou em live. Então, clica aqui em se inscrever, de graça, não custa nada. Aproveita e dá um like no vídeo, que ajuda bastante a divulgar o conteúdo para mais pessoas e que para mais pessoas aí cheguem a esse conteúdo de NFL, de MLB, de Fórmula 1 e que se apaixonem cada vez mais por esses esportes que a gente gosta tanto. Pessoal, a gente sabe que o Aaron Rodgers não é a pessoa mais polida do mundo em algumas situações, né? Mas ao mesmo tempo, né, dá para entender. É certo que o Aaron Rodgers vai para o Hall da Fama. Eu acho que ninguém tem dúvidas disso, mas... Só que também é certo que ir apenas um Super Bowl foi muito pouco para o talento que o Aaron Rodgers apresentou desde que virou titular em 2008. E há uma certa decepção por parte do torcedor dos Packers. Deve haver, com certeza, uma decepção em parte ao Aaron Rodgers, ainda mais porque gastou uma escolha de primeira rodada num quarterback no passado. Jordan Love praticamente não ficou ativo pelos Packers, ou seja, não esteve entre aqueles jogadores que colocam o uniforme e vão para a sideline que podem jogar. Então, foi uma escolha jogada no lixo, pensando em 2020, pensando que a janela de 2020 era de potencialmente título, né? Dá para falar que os Packers tiveram a um cornerback ou a um wide receiver que poderia ter vindo na primeira rodada ser campeões? Não tem como a gente dizer isso. Seria uma utopia poder afirmar isso. Não tem como. Mas que ajudaria. Acho que isso não é dúvida para ninguém. Cravar que foi a diferença? Não foi isso. Mas que ajudaria, né? E chegou um momento da carreira do Aaron Rodgers que ele quer ajuda, porque ele está no potencial terço final da carreira dele e acabou de ver o time draftar um quarterback para o futuro. A gente não sabe quando é esse futuro. Teve aquelas decisões questionáveis, quarta descida, etc. No final da NFC contra os Buccaneers. Pela primeira vez, os Packers com o Aaron Rodgers sediaram uma final de NFC e mesmo assim não foram para o Super Bowl. E, enfim, em meio a tudo isso, natural as declarações dele após o jogo, que o futuro é incerto, etc. É natural a frustração. Ele falou de cabeça quente. Eu não concordo com isso, eu não faria isso e eu não gostaria que o quarterback do meu time fizesse isso. Mas se colocando no lugar dele, eu entendo. Em meio a isso, óbvio que pipocaram rumores e etc. de que o Aaron Rodgers pudesse ser trocado e que o tempo dele com o Green Bay acabou e coisa e tal. E o torcedor dos Packers, alguns ficaram com raiva disso e xingaram quem falou sobre o assunto. Outros desmentiram e outros ficaram até tranquilos. E os que ficaram tranquilos têm razão de ficarem tranquilos. Porque, sinceramente, a menos que haja uma treta forte do Aaron Rodgers com o Matt LaFleur nas próximas semanas e meses, ou declarações fortes por parte do Aaron Rodgers, declarações nível Deshaun Watson, eu não vejo o Aaron Rodgers sendo trocado nessa próxima temporada. Primeiro porque Green Bay não tem como fazer isso sem ter alternativa, né? O time acabou de chegar na final de conferência, você vai trocar o MVP para não ter alternativa na posição de quarterback, porque o Jordan Love é uma grande incógnita e visivelmente está cru. Se não tivesse cru, ele teria sido pelo menos um reserva imediato do Rodgers nas partidas do ano passado. Como eu disse, não foi. Green Bay não jogaria esse potencial de chegar de novo longe aos playoffs no lixo. Neste momento, o Green Bay é o melhor time da divisão, né? Não teria o menor sentido trocar o Aaron Rodgers neste momento, a não ser que role uma treta monumental digna de Chernobyl. Mas tem um outro elemento, né, que é o elemento contábil. Como eu disse algumas vezes para vocês, o teto salarial deve ser menor nessa temporada. A gente ainda não tem um número oficial, mas ele deve cair em 20 milhões de dólares. E o teto salarial do NFL é rígido. Os times não podem passar desse teto e pagar uma multa por conta disso, como acontece no beisebol e na NBA. Na NFL, você não passa desse valor. Se você passar, os últimos contratos assinados são anulados até que você se adeque a esse valor. Então, Green Bay, que tem um pouco dinheiro para gastar, por assim dizer, não pode se dar ao luxo de cortar ou trocar o Aaron Rodgers e incorrer no cap hit dele, que é o dinheiro garantido de 2021, caso ele seja cortado ou trocado, que é 31 milhões de dólares. Uma coisa é o Philadelphia Eagles, que é um time que está meio que em reestruturação. Aí já pintou um rumor agora que o Jeffrey Lurie quer que os Eagles foquem no Jalen Hurts, não que deem competição. É uma situação completamente diferente. Os Eagles arcarem com esse cap do Carson Wentz, que também foi na casa dos 30 milhões, e o Green Bay Packers, que é o melhor time da divisão, que tem potencial para voltar ao Super Bowl, para voltar a uma final de conferência, para voltar aos playoffs como campeão da divisão, arcar 30 milhões de dólares para jogar contra o Aaron Rodgers, né? Sendo que o Aaron Rodgers jogou bem ano passado, foi MVP, e não como foi o caso do Carson Wentz, que foi para reserva no meio da temporada. Então, o Aaron Rodgers ser cortado, não tem como acontecer, mas trocado também é uma chance bem baixa. Claro, ele poderia reestruturar o contrato, e aí esse cap hit ficar menor, etc. Que aí a gente incorre na situação de
ter uma treta monumental, certo? Aí até faria sentido. Mas nos termos que a gente tem agora, a menos que algo mude, algo mesmo mude, não tem como essa troca acontecer nessa temporada. Mas eu não consigo garantir 100% que o Aaron Rodgers vai ser o quarterback dos Packers em 2022, porque o cap hit cai para 17 milhões de dólares e o teto salarial vai de 180 milhões para, sei lá, 210, 215, 220 milhões. A tendência é que a gente tenha um 17º jogo na temporada de 2021. Então, de 16 para 17, né? E os playoffs aumentaram e deve ter público na temporada de 2021, então o teto salarial vai voltar ao normal, né? Voltar a crescer e voltar ao crescimento que se esperava de 2019 para 2020, antes de tudo isso que aconteceu nesse tempo aí que a gente está vivendo. Então, não dá para garantir que ele vai ser o quarterback em 2022, porque uma troca seria até plausível e certamente os times ofereceriam escolha de primeira rodada para trocar pelo Rodgers, mas tem que esperar o que vai acontecer, o relacionamento dele com o Matt LaFleur, se os Packers voltam para os playoffs como campeão de divisão, muita água para rolar. Mas o que a gente pode dizer de agora, é que a chance do Aaron Rodgers ser trocado é muito, muito, muito baixa. Tanto que esse rumor ele até esfriou, né? A gente teve essas questões pós-final de conferência, que o Rodgers deu as declarações polêmicas e que isso virou notícia e virou tema de debate nos Estados Unidos e que aqui no Brasil a gente falou, eu falei sobre alguns vídeos também, falamos no ESPN League, mas efetivamente ele ser trocado agora não faz sentido. Green Bay acabaria se desfazendo de um MVP por uma grande incógnita e é um time pronto para ir longe. Então, claro, tem necessidades? Tem. Cornerback, linebacker, center potencialmente, running back, vamos ver como vai ficar a questão, acho difícil que renove com o Aaron Jones, mas ainda é um time muito forte, ainda é um time que tem todo o potencial de voltar para os playoffs e que ainda briga na Conferência Nacional, tá bom? Então, é isso sobre Aaron Rodgers. É uma situação, terminando o vídeo agora, é uma situação diferente da situação do Russell Wilson. O Russell Wilson não foi bem protegido nas últimas temporadas, apanhou que nem uma pinhata. O Aaron Rodgers foi muito bem protegido, é outra situação. O Russell Wilson tá meio que, né, engasgando, que putz, toda hora isso de correr com a bola. E quando a gente começa a passar a bola, os caras voltam atrás e não investem em linha ofensiva. Enfim, é uma situação de um atrito mais longo do Russell Wilson com o Seattle Seahawks, tá? Eu ainda acho baixa a chance do Wilson ser trocado. Do Rodgers é menor ainda. E também é outro contexto completamente diferente do Aaron Rodgers com o Deshaun Watson, tá? O Aaron Rodgers, por exemplo, ele teve um input, por assim dizer, ele teve participação no processo da contratação do Matt LaFleur, de um novo treinador, coisa que o Deshaun Watson meio que queria e não teve. Ignoraram completamente o Deshaun Watson lá em Houston, e esse foi o estopim para o Deshaun Watson, né, virar e falar, eu ia falar surtar, mas não é um surto, né, porque ele tem seus motivos mais do que justos. Então são situações diferentes, a gente tem que colocar pingos nos is em cada situação, tá? E no caso do Aaron Rodgers, lógico, houve um dissabor, mas não o suficiente para que ele peça para ser trocado e nem para que as coisas evoluam de maneira exponencial. A tendência é que ele siga como quarterback dos Packers para essa temporada. A ver se ele tem um novo contrato, isso tem de rumor também que ele quer um novo contrato para os Packers reafirmarem o interesse de ter ele para o futuro, tá bom? Fizemos só o que podíamos, um beijo carinhoso, diz aí nos comentários se você acha que o Rodgers segue no médio e longo prazo de Green Bay ou se você vê ele em outro time no futuro, e se em outro time, em qual? E não esqueça, se inscreva no canal, like no vídeo, e membros do canal têm acesso a vídeos exclusivos. Fiz um vídeo hoje sobre o Jimmy Garoppolo nos Patriots, que é o grande rumor do dia. Tem vídeo sobre o Russell Wilson ser trocado ou não. E mais vídeos ao longo dessa semana. Um vídeo que eu fiz sobre o Alex Smith também. Tá bem legal. Curte Plus. Assine, seja membro. Clica aqui. Aqui, ó. Aqui ou aqui, não sei. Tchau.